Boa noite para os alunos da aula dos professores hoje à noite. Bom dia para você que acessou nesse domingo, logo pela manhã, a lição da Escola Bíblica Dominical. Essa lição é a lição de número 12. Estamos para encerrar esta revista na próxima aula. E foi muito bom poder estar estudando todos os ensinamentos no Evangelho de Marcos. E pudemos, assim, crescer muito na palavra de Deus. Hoje vamos trabalhar sobre o caminho para a cruz. E vem aí uma pergunta. Haveria possibilidade de nós hoje, no tempo da graça, termos comunhão com o Pai sem Jesus ter morrido na cruz? Não, não tinha essa possibilidade. Inclusive, o tempo da graça, ele é inaugurado com o sacrifício de Jesus, que foi a maior graça que ele derramou sobre nós. Deus, ao longo da história, ele derramou imensas porções de graça, né? Mas a maior de todas elas, ou melhor, a definitiva, é em Cristo Jesus. Exatamente. E é interessante as controvérsias que vão surgindo nessa preparação para o caminho da cruz. Primeiro, nós temos que ter em mente que no período interbíblico, que foi um período que durou 400 anos entre o Novo e o Velho Testamento, e aí então Deus deixa de falar com a humanidade, e nesse período então de 400 anos é restaurada a comunhão com a vinda de João Batista. E João Batista vem exatamente preparando o caminho para Jesus. E a fala principal de João Batista era: arrependei-vos dos vossos pecados, né? Então o povo criou um Jesus libertador, um Jesus guerreiro, um Jesus que iria dominar os romanos e assim trazer liberdade ao povo de Israel. E quando Jesus vem como Rei dos Reis, mas um reino espiritual, isso trouxe muita decepção para muitas pessoas. E uma das pessoas que sofreu essa decepção foi Judas, que ele esperava que realmente acontecesse, ao seguir Jesus, que ele iria libertar o povo de Israel do jugo romano. E então, por tudo isso, então ele vai agir como agiu. Hoje nós vamos trabalhar em cima do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Então, abra sua Bíblia e esteja ali acompanhando. E a primeira leitura que eu quero que se faça está em Marcos 3, versículos de. Desculpa, Marcos 14, versículos de 3 a 6. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Interessante. Esse tipo de questionamento
nunca aconteceu. Porque Jesus sempre atendeu. Foi ele que disse para eles: dai-lhe voz de comer, quando estavam ouvindo a palavra de Deus e, e não tinha lugar onde comprar comida. Então Jesus supriu a fome, tanto supriu a fome que o povo seguia Jesus por onde quer que ele fosse. E Jesus detecta isto e diz: vocês estão me seguindo não pela comida que não perece, mas pela comida que perece. E porque alimentaste o vosso estômago, por isso estão me seguindo. Então, o Senhor está trabalhando conosco para nos ensinar aqui algumas coisas. E eu quero destacar aqui, rapidamente, essa situação. Esta mulher, ela prepara o corpo de Jesus para a morte. E é isso que Jesus destaca. Outra coisa importante que nos ensina. Para Jesus, nós devemos dar o quê? Nos dar por inteiro. Nos dar por inteiro. Ou devemos dar coisas que nos custem. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus e vamos ver em 2 Samuel. 2 Samuel, verso 24, capítulo 24, verso 24, vai dizer assim: mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi comprou, pois, a eira de bois por 50 peças de prata. Araúna era servo de Davi. E Davi queria oferecer sacrifícios ao Senhor. Senhor, eu sou muito rico, pega aqui meus bois e sacrifique ao nosso Deus. Davi poderia pegar essa oferenda e levar e consagrar ao Senhor. Mas Davi tinha uma consciência muito grande de que para dar ao Senhor era algo de sua propriedade. E é isso então que Davi fala com Araúna: eu compro e eu dou, e eu ofereço ao Senhor. Não vou dar algo que não me custe nada. Dos dias de hoje, como é fácil fazer cortesia com o chapéu dos outros. O que significa isso? Alguém me convida para uma festa e eu tenho alguns amigos que marcaram se encontrar comigo. Ô, gente, vamos lá na festa, vai ser boca livre. Vai ser boca livre? Então vamos. Mas quem é que está pagando? Não sou eu. Eu também estou sendo convidado. Então vamos lá. Vamos lá usufruir disso e a gente aproveita, mata o que a gente ia fazer nesta situação nossa. Isto é fazer cortesia ou fazer o bem com o chapéu alheio. O outro paga e você é que leva a fama. Pois não, pastor Cristiano? Eu só ia comentar que esse campo do texto que foi lido é inclusive o local do templo. A Eira de Araúna é onde hoje foi construída, é onde estava construída e onde hoje está o Muro das Lamentações. Uhum. Então foi algo bem significativo na história da humanidade. Exatamente, né? Então, isso é só para a gente entender que a gente vai fazer para o Senhor, mas agora a mulher está fazendo para o Senhor e que atitude que ela tem no seu coração. Vamos ver agora Efésios capítulo 6, versos 6 e 7. Ele vai tratar sobre os ensinamentos. Ele fala sobre o relacionamento dos pais com os filhos, depois o relacionamento com
o servo e o Senhor. Obedeçam-lhe e não apenas para agradar eles, agradá-los quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E sirva aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens. Essa mulher, ela não pega o vaso de perfume caro e vai colocando e vai ungindo parte a parte. Ela quebra o vaso. O que significa este quebrar do vaso? Significa que ela iria ungir ao Senhor com todo o perfume, com tudo aquilo que ela trouxe para agradar ao Senhor. E aí, eu quero trazer alguns pensamentos. Quando nós vamos à igreja no domingo, nós vamos de uma forma integral. Nós chegamos no culto para adorar e a nossa única preocupação é em agradar ao Senhor naquele tempo que nós estamos lá? Ou a gente fica olhando no celular, está esperando que aconteça alguma coisa, fica preocupado com o que vai fazer no almoço de domingo, fica preocupado que você deixou uma carne assando e essa carne vai assar durante 2 horas e você sabe que o culto vai terminar com 1h30. Você não está inteiro ali. Você está cercado de preocupações. E você não consegue se entregar por inteiro nesta adoração. Seria necessário que nós estivéssemos tendo a mesma atitude desta mulher. Eu vou agora ungir o meu Senhor. E se eu vou ungir o meu Senhor, eu vou ungí-lo de todo o meu coração. Se eu vou adorar ao meu Deus, eu vou adorar o meu Deus de todo o meu coração. E isso é importante. Por isso que eu tenho alertado as pessoas que, na adoração, se eu interrompo esta adoração, eu não estou ali de corpo inteiro. Mas eu precisava beber água. Gozado, no cinema você não sai para beber água. Mas eu precisava ir no banheiro. No cinema você não sai para ir no banheiro. Você fica lá sentada, sem beber água, sem ir no banheiro e assiste o filme todo. Principalmente se você sabia que aquele filme era muito bom. Não um filme chato, porque aí eu acho que até com um filme chato você vai sair e vai no banheiro, sim. Mas se o filme é bom, você vai ficar sentadinho ali, prestando atenção no filme, curtindo o filme que você pagou para assistir. Só que agora a gente está na presença do nosso Deus. E se estamos na presença do nosso Deus, temos que nos dar por inteiro. Lembre-se do que aconteceu no primeiro culto. Deus recebeu o culto de Abel, que ofereceu as primícias, e recusou o culto de Caim por não oferecer as primícias. Ele pegou qualquer coisa e trouxe para o Senhor. O Senhor interrompe o seu relacionamento entre o Novo Testamento e o Velho Testamento exatamente pelo mesmo motivo. As pessoas estavam trazendo animais mancos, com defeitos, e não estavam agradando ao Senhor. Não estavam oferecendo culto ao Senhor. Malemar faziam as suas obrigações para que os homens vissem, não realmente uma adoração ao nosso Deus. E aí Deus rompe esse relacionamento. Por isso, é muito importante nós termos em mente o que as pessoas estão trabalhando. Veja agora Hebreus 6:10. Leia para mim. Hebreus 6:10.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus está trabalhando comigo, com você, dizendo exatamente isso. Que Ele não se esquece de nossas ações. E com as nossas ações estamos ajuntando tesouros no céu. Mas por que Jesus não veio para ser o libertador? Porque Jesus não veio para atender às suas necessidades especificamente materiais. Veja o que aconteceu no caso de Judas. E isso está no versículo 10 e 11 de Marcos 14. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, Judas começa a evidenciar o motivo pelo qual ele estava seguindo a Jesus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Qual é o motivo que você segue a Jesus? Não é para você me responder. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus sabe. E provavelmente Deus já tenha dito para você em algum momento: você me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Coisa dura é esta para nós nos encontrarmos desta maneira. Porque não estamos agradando a Deus com as nossas atitudes. E se não estamos agradando a Deus com nossas atitudes, todo esse tempo investido é um tempo que você está desperdiçando. Mas, pastor, como pode ser um desperdício se eu estou na casa de Deus? O desperdício que eu estou querendo trazer à sua mente e ao seu coração é que você não aproveitou o melhor. Você foi ter um encontro com o sobrenatural. Você foi ter um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você não aproveita esta situação. Você se recorda do fato de Maria e Marta? Uma escolhe preparar a mesa para o Senhor e outra escolhe estar aos pés do Senhor aprendendo. E o Senhor diz que escolher estar aos pés do Senhor é a melhor parte. Estar na casa do Senhor para aprender é a melhor decisão. Então, por que não vamos aproveitar este momento? O momento quando estava pastoreando, eu via muitas coisas acontecendo no auditório. E algumas vezes eu chamava as pessoas e dizia: você pode não trazer bala ou chiclete para o momento do culto? Como assim, pastor? Você não só chupou bala ou chiclete, não dava para me saber o que era, mas como passou para o seu irmão fulano de tal, para o seu irmão fulano de tal e para a irmã fulano de tal. Pastor, o senhor vê tudo de lá? Vejo. Além disto, vi que você mandou mensagem no celular para o irmão que estava na outra fileira. Porque você cochichou com a pessoa que estava do seu lado e olhou para a outra fileira e enviou. E ele recebeu a mensagem e vocês três começaram a dar risada.
Então eu sei que a mensagem que você enviou foi para ele. Ô pastor, nada passa desapercebido? Passa muita coisa desapercebido. De mim passa. De Deus, que você está recebendo a nota, não passa. Que nota você acha que Deus deu para o seu culto que você foi prestar ao Senhor? E se você faz isto, o que você impede de continuar traindo ao Senhor? Muitas vezes as pessoas estão agindo desta forma e depois se esquecem que vão trair ao Senhor da mesma maneira. O versículo 25 e 26 de Marcos 14. Leia para mim, por favor. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Depois, E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. está ali a instituição da ceia do Senhor, que foi exatamente isso que Jesus disse que de agora em diante esta celebração seria a principal na vida dos cristãos. E ele mostra como ele fez e ele diz como nós deveríamos fazer. E é interessante que nós vemos tantas coisas sendo esclarecidas que estavam sendo feitas de uma forma errada. Por exemplo, na igreja de Corinto, essa celebração da ceia virou motivo de escândalo. Porque quem tinha trazia um banquete e comia. E quem não tinha passava fome. Não era algo para a igreja de Cristo, era algo para as pessoas ostentarem o que possuíam e assim humilharem as pessoas que estavam ao seu redor. Por isso é muito importante a gente entender que a celebração da ceia é eu, você, somos convidados para participar da mesa do Senhor. E se somos convidados para participar da mesa do Senhor, então a nossa postura é se alegrar com aquilo que estamos vivenciando. É um ato memorial, é um ato de nós recordarmos aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. É recordar que quando ele morreu na cruz, ele abriu o único caminho para estarmos na presença do Pai. Quando ele derramou o seu sangue, se tornou um sacrifício para todo sempre. Isso significa, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado que nós cometemos. Pelo que ele fez na cruz do Calvário. E então, quando está instituído a ceia e eles entendem essa celebração, agora eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. E ali Jesus vai sentir e experimentar tudo aquilo que iria acontecer, que antevém a crucificação. E isso começa a ser tratado para nós nos versículos, quando Jesus adverte, nos versículos 27 e 28. Jesus vai dizer: disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Como é interessante esta situação. Os alertas de Jesus não foram escutados pelos discípulos.
E é isso que eu quero te dizer. A Bíblia está repleta de alertas. Mas nós achamos que o tempo mudou, que as coisas mudaram e que não é bem assim nos dias de hoje. Eu quero te dizer o que a Bíblia está nos ensinando é um alerta para todos sempre. Tem muita gente dizendo que a Bíblia precisa ser contextualizada, atualizada, como se fosse necessário escrever uma nova palavra. Deus já disse que quem tirar ou acrescentar vai se acertar com ele. Então, não importa o que você pensa. O que você deveria ouvir é o alerta que ele disse. E quando a gente não escuta, triste fim será o teu. Triste fim. Não importa o quanto você estudou, o quanto você tem de doutorado, você está interferindo numa área que o Senhor não permite. E é muito importante a gente ter isto em mente. A linguagem pode, em algumas versões, estar desatualizada. Ou ter palavras que não estão mais no uso da população. Afinal de contas, são anos e mais anos. Mas o sentido da palavra de Deus continua vivo e eficaz, e o Espírito continua dando entendimento a cada um dos seus filhos que abre a palavra e quer ter esse discernimento. Então é muito importante nós entendermos que o Senhor está dizendo, isso vai acontecer. E se vai acontecer, é bom que você saiba. E Pedro não ouviu isto. E ele nega ao Senhor 3 vezes. É muito importante nós termos isso em mente. Ele teve a primeira oportunidade de se arrepender e não cometer as outras duas. Ele teve a possibilidade de, tendo cometido a segunda, não cometer a terceira. Mas, como o Senhor havia dito, ele cometeu as 3 vezes. E ele negou as 3 vezes. E depois sai amargamente da situação de ter vivido isto. Ainda nos versículos de 34 a 42, nós vamos ver nesse trecho algo que parece que nós não estamos acordados. Durante todo o meu tempo do exercício do ministério, Deus me acordou sempre de madrugada para eu orar por minhas ovelhas. Sempre. E certa vez estava falando isso no meu último ministério em Sumaré, e eu acho que as pessoas não acreditaram muito. E uma das minhas irmãs do discipulado fez um teste comigo. Quando foi 13 e pouco da manhã, ela mandou um pedido de oração. E eu respondi para ela 4h12 da manhã, dizendo, acabei de orar por você, minha irmã, que Deus concilie o seu sono e que Deus atenda a sua súplica. No sábado seguinte, quando tínhamos o encontro do discipulado, ela saiu dizendo para todo mundo, o pastor realmente ora por todos nós às 4 da manhã. E eu disse, como assim, irmã? Pastor, eu mandei 3 e pouco para o senhor o meu pedido, e o senhor me respondeu 4h12, dizendo que já tinha orado por mim e dizendo o seu desejo na oração. Pastor, me fez muito bem eu saber que o senhor ora por mim, mas eu disse, eu já tinha dito que orava. Desculpa fazer o teste, pastor, mas eu precisava desse teste.
Eu disse, eu não estou falando que estou levantando às 4 para orar, eu estou dizendo que Deus me acorda às 4 para orar. E durante todo o meu período de exercício do ministério, hoje eu não estou exercendo o pastoreio principal, mas estou auxiliando o meu filho no ministério pastoral da igreja. Deus sempre me despertou. Hoje não tem acontecido isto. Os meus horários de acordar durante a noite são muito variados, né? Tem horas que eu me surpreendo de ter dormido 6 horas direto. Isso é uma coisa rara que acontece, mas acontece algumas noites. Outras eu acordo de 2 em 2 horas. Então depende muito de como está acontecendo o meu dia, mas naquele tempo não era nenhuma necessidade, era Deus acordando para orar mesmo. E eu tinha então esse privilégio de estar orando e falando com Deus. Eu quero te dizer que o Senhor está trabalhando agora nesse momento e convida os seus discípulos para estarem com Ele no maior momento da sua vida. Ele vai passar por uma grande prova. Você já imaginou ser convidado pelo Senhor para ser o seu sustentador? Que privilégio é este? Mas por causa da atividade do dia, eles estavam exaustos. E a despeito do Senhor ter falado com ele 3 vezes, para que eles ficassem acordados e intercedessem pelo Senhor, foi inútil. E uma das coisas que marca nesse texto da palavra de Deus, no momento que Jesus estava orando, é o versículo 36, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Será que Jesus não queria morrer na cruz? Não, não é isso. Jesus olhava para os seus discípulos e via que eles não estavam prontos. E Jesus queria estar com eles, ajudando para que eles se fortalecessem mais um pouco para superar. E Deus está ali dizendo para ele, o propósito foi estabelecido lá no Gênesis. Eu enviarei aquele que iria nascer da mulher e que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas algo maravilhoso acontece nessa súplica de Jesus. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. O querer de Deus na nossa vida deveria ser o principal desejo no nosso viver. Isso deveria acontecer para todos nós. Senhor, eu suplico isso, mas seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é o melhor. E, queridos irmãos, a gente não sabe muito o que é esta vontade de Deus em várias situações das nossas vidas, principalmente quando nós passamos pelos momentos mais difíceis. Mas Pegadas na Areia, que é uma poesia muito linda, o Senhor vai explicar para aquela pessoa que não tinha entendimento do Senhor, dizendo, eu notei que nos piores momentos da minha vida só tinha um par de pegadas na areia. E o Senhor diz, é verdade. Foi neste momento que eu te carreguei no colo. Quando nós estamos dependentes de Deus e colocando nossas vidas diante do altar do Senhor, quantas vezes Ele nos carrega no colo.
Essa preparação de Jesus foi exatamente para ser o nosso único Salvador. Por isso que ele caminha e diz: seja feita a tua vontade. Lá na frente, ele, quando recebe o pecado da humanidade, Deus não tem comunhão com Jesus e ele diz: por que me desamparaste? Mesmo sendo Jesus filho de Deus, Deus não se relaciona com o pecado. Quando nós pecamos, rompemos o nosso relacionamento com o Pai. O Espírito continua trabalhando em nossa vida para que nós venhamos a nos arrepender, venhamos a confessar e venhamos a suplicar o perdão deste pecado cometido. Mas eu espero que você nunca queira cometer pecados no varejo e pedir perdão no atacado. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Querido, não existe arrependimento para a multidão. Você tem que, pelo menos, reconhecer de que pecado você está pedindo perdão. De todos, pastor. De todos não existe. Você tem que saber que o alto preço que ele pagou na cruz carece de você estar reconhecendo o que você fez de errado para pedir perdão. O Espírito Santo trabalha dizendo a cada pecado que estamos nos distanciando de Deus. Então, nunca viva uma vida querendo trabalhar dessa forma. Mas veja agora que Deus está querendo nos ensinar, e em Romanos 8,15, vou pedir que abram as suas Bíblias, Romanos 8,15, para que a gente possa enxergar um pouco o que o Senhor quer nos ensinar ali. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Senhor está trabalhando conosco em algo que é muito gostoso. Ele quer um relacionamento, não é diário. Ele quer um relacionamento o dia todo. Mas, pastor, eu trabalho. Como que eu posso trabalhar tendo um relacionamento com o Senhor? Eu quero te dizer algo muito importante. Se você estiver tendo um relacionamento com o Senhor, o seu patrão vai agradecer muito, porque você será um funcionário exemplar. Como o texto que nós lemos. Faça como se fizesse para o Senhor. Eu ouso dizer que hoje deveríamos fazer uma inversão disto. Faça como você faria para o seu patrão. Porque no seu serviço você não chega atrasado. Está chovendo, você não falta. Está frio, você está lá. Está muito calor, mesmo exausto, você chega para trabalhar. E, na verdade, quando vai para a igreja, tem que estar tudo perfeito. E não ter acontecido absolutamente nada que tenha te aborrecido. Isso é triste. Porque ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Esse é o desejo do Senhor. Pois não, pastor Cristiano? Eu queria comentar, pastor, como a gente, agora que o senhor falou isso, provavelmente alguém pode estar pensando, mas do meu trabalho eu dependo. E aí é que está o nosso grande erro. Eu só faço isso,
eu só cumpro o horário certinho, eu só tô lá sempre, até às vezes gripado, doente, eu dependo do trabalho. A grande questão é que você depende muito mais de Deus. O problema é que você não sabe disso. Porque o seu trabalho um dia você vai perder. Nem que você tenha que se aposentar nele, mas um dia você vai perder. Deus está com você, ou a sua vida está em Deus, muito antes, inclusive, de você nascer, muito antes de você existir. Então a gente está com uma premissa muito errada e muito falsa. Você depende infinitamente mais do Senhor, eternamente mais do Senhor, do que do seu patrão. Semana que vem, seu patrão pode não estar na sua vida, mas Deus vai continuar. É uma grande verdade. E precisamos começar a ter esse discernimento na nossa vida. Mas é interessante que na igreja a gente canta algumas músicas que mexem com o nosso interior, mas são músicas que, no decorrer das atividades e do dia a dia, foram só palavras. Enquanto eu respirar, eu vou te adorar. Querido, você não parou de respirar nenhuma vez. E como que você está dizendo que você está respirando e não está adorando a Deus? Então, trabalhe, trabalhe para que o que você está declarando se torne uma realidade na sua vida. Porque se isso for verdade, então a bênção de Deus vai estar com você. E você será uma pessoa tremendamente bem-sucedida, porque Deus, além da vida eterna, vai derramar sobre você a vida abundante. E vida abundante acontece com as delícias de Deus sobre nós. A delícia da presença de Deus suprindo o que é desnecessário e completando aquilo que é importante. Nem tudo você vai ter, mas o necessário, com certeza, Deus vai lhe conceder. E nós precisamos começar a experimentar isto. Veja agora o versículo que Judas sela sua traição. Ele tem o tempo de sair da presença do Senhor, ir até o sinédrio, pegar o dinheiro, vir com os soldados até o Senhor. E agora, Judas só vai se arrepender depois que tudo isso aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas foi e se enforcou e jogou as moedas de volta ao templo. E depois foi e se enforcou. Pedro, que negou 3 vezes, se arrependeu e se tornou o líder da igreja. Falhar todos nós falhamos. Mais cedo ou mais tarde, com mais frequência ou com menos frequência, nós falhamos. Deus entende a nossa falha? Não. Deus sabe que vamos falhar. Por isso ele preparou a reconciliação. Por isso, pare de dizer essa frase. Deus aceita, Deus sabe que vai acontecer. Não é surpresa. Quem disse que Deus não quer ser surpreendido por você na boa ação? Aí você fala, isso não acontece, Deus sabe tudo. É interessante. Ele vai lá dizer assim sobre Jó, viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Como que Deus não está te observando e não está sentindo alegria pela sua fidelidade diante de Deus?
dependendo das nossas ações, o nome de Deus vai ser glorificado. Dependendo das nossas ações, o nome de Deus será blasfemado. Você quer ser motivo de glorificarem a Deus ou de ter o nome de Deus blasfemado? Visitei uma senhora e essa senhora estava tão frustrada com um pastor que foi inquilino dela que disse: eu nunca serei crente, porque se o pastor é assim, imagina o rebanho. E aí eu disse para ela: a senhora não me conhece, né? Não. Mas provavelmente, se a senhora me conhecesse, a senhora veria os meus defeitos também. Pastor, eu escuto falar muito bem do Senhor e nunca escutei alguém falando mal. Eu falei: é porque a senhora conheceu só os meus grandes amigos. Se a senhora conhecesse alguma ovelha que não vai com a minha cara, provavelmente eu veria coisas ruins sobre mim. Ah, pastor, não tem isso. Tantas pessoas falam bem do Senhor. Eu falei: essas pessoas são muito queridas minhas. Mas eu quero te dizer algo importante. Se a atitude desse pastor impedir da senhora receber o maior presente de Deus na sua vida, então a senhora não entendeu o amor de Deus por você. Então me explica, pastor. Imagine, a senhora comete pecados? É lógico, todo mundo comete, mas a senhora está me falando que o pastor cometeu pecados a mais. Não sei se é a mais, mas eu me decepcionei. Ok, eu entendo isso. Mas a minha pergunta é: esse pastor vai se acertar com o Senhor, mais cedo ou mais tarde. E a senhora que não recebeu a Jesus Cristo como Salvador, o que vai acontecer com a senhora? Provavelmente eu não vou estar na presença de Deus. A senhora gostaria disso? É lógico que não. E por que a senhora não muda a sua vida e muda a sua situação? E como eu faço isso? E ela ali então recebeu a Jesus Cristo como Salvador. Depois eu tive a alegria de promover o encontro da senhora com o pastor. E ela não poupou palavras, não. Ela disse para ele tudo que queria dizer. Mas depois disse a palavra que agrada o coração de Deus. Porque Deus perdoou a minha multidão de pecados, também eu te perdoo, pastor. E o senhor pode ir na minha casa que eu vou servir um delicioso café para o senhor. Nós poderemos voltar a ter relacionamento. Porque tudo que aconteceu no passado, eu já te perdoei. Foi tão gostoso presenciar esse momento e ver isto, a transformação da vida das pessoas. E isso, nos meus 38 anos, eu observei várias vezes o acerto de pessoas que se tornaram filhos de Deus acertando com os outros filhos de Deus. Isto é bênção, é tornar realidade uma oração de Santo Agostinho. Torna-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. É isso que nós precisamos fazer, porque o ódio prevalece no mundo. O ódio é estampado em todos os lugares. O gesto de amor, esta é pequena, é muito pequena. Uma cena que me marcou, que eu soube, e uma cena que eu vi. A cena que me marcou, que eu escutei, foi aqui no Tatuapé. Os bandidos assaltaram o
no Banco Itaú. E então, quando ele saiu da agência já com o dinheiro, ele voltou-se para trás e disparou. Ele já estava livre, já estava na rua, já estava entrando no carro, mas esse último tiro passou pela porta giratória, acertou uma mulher, que a criança estava no seu colo, e perfurou a criança. Este homem, depois dando seu testemunho, ele foi até a cadeia, visitou esse assaltante e o perdoou. A cena que eu vi televisionada foi do Papa. O Papa foi atingido por tiros e depois foi visitar quem deu o tiro nele. E também o perdoou. A atitude do Filho de Deus é esta: não importa o que aconteça, como Cristo te perdoou, perdoe também os outros. Quem tem condição de fazer isso, pastor? Só aqueles que recebem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, você quer mais é que o cara seja... Faça tudo com ele. Não vou nem dizer qual é esse faça tudo com ele, mas você sabe o que está na sua mente. Mas o que Deus espera é que você deixe o Espírito dele trabalhar na sua vida. E que você deixe de ser consumido por algo que não vai mudar. Mas você poderá ser liberto por algo que só Deus permitirá você fazer. Esse é o caminho da cruz. Por isso que Jesus morreu e deu sua vida por nós. Ele morreu por meus pecados, por teus pecados. Isso deveria mexer conosco e deveríamos nos levar a glorificar ao nosso Deus. Mas vamos abrir a palavra de Deus nos versículos de 53 a 65. Marcos 14, versículos de 53 a 65. Pode ler, por favor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns que declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo, feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos julgaram digno de morte. Até 65. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos, dando-lhe murros, diziam: profetize.
e os guardas o levaram dando-lhe tapas. A serenidade do Senhor foi porque ele se preparou para esse momento. No Gólgota, as suas gotas de suor e lágrimas se tornaram gotas de sangue. Perguntado a um médico, ele disse que isto é possível de uma dor muito intensa que acontece na vida do ser humano. Porque Jesus se preparou no seu relacionamento com o Pai e pôde dizer, seja feita a tua vontade, é que ele está pronto. Essa prova, como Jesus disse, você poderá beber o cálice que eu bebo. E eles disseram, sim, eu posso. Ele disse, vocês beberão. Isso vai chegar um dia para nós. E a pergunta é, você está vivendo uma vida que realmente te prepara para a frente? Aula passada ministrada na igreja, eu dei aula presencial, eu perguntei aos alunos, você está pronto para se encontrar com Cristo hoje? Uma das respostas é, quem está pronto? Outra resposta, eu gostaria de estar. A minha resposta foi, eu, de algum tempo para cá, tenho vivido como se fosse meu último dia. Gostaria de ver a minha netinha, se Deus permitir, da Cíntia nascer? Gostaria. Mas vai cessar em algum momento o que eu quero ver? Eu quero depois ver os filhos da Rebeca, os filhos da Sara, minhas bisnetas. Eu quero ver. Mas depois eu quero ver os filhos das minhas bisnetas. Eu quero ver. Sempre vai ter coisas para ver. Sempre vai ter delícias do ministério para presenciar. Ouvi essa semana uma declaração da nossa igreja. Esta igreja é muito família. E eu me sinto muito bem nela. E é uma verdade. A nossa igreja tem essa característica. As pessoas gostam de estar juntas. E isso é bênção da parte de Deus. Nós nos reunimos para comer, nós nos reunimos para adorar, nós nos reunimos para crescer espiritualmente. Mas é uma grande família. Bom seria que nós cada vez mais atraíssemos pessoas para experimentarem essa delícia que nós vivenciamos. Você que está nos ouvindo, você também tem esse privilégio. Constantemente o nosso pastor está nos convidando para estarmos juntos adorando a Deus presencialmente. E nossa igreja sempre recebe de braços abertos. Você vai se sentir muito bem em nosso meio. E o nosso desejo é que você entenda isto aqui, esta serenidade da parte do Senhor, porque Ele se preparou. E quero terminar com este ensinamento. Se os discípulos de Jesus estivessem orando junto com o Senhor, ali no Getsêmani, um deles não tiraria a espada
e cortaria a orelha do soldado. Porque o Senhor não precisa desse tipo de defesa. O que fez um anjo lá no Egito? Imagina se viesse uma legião, 1000 anjos da parte do Senhor. O que iria ser feito? O que o Senhor precisa é verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu espero que com essa lição você tenha aprendido o caminho que Jesus fez até chegar à cruz. E o motivo pelo qual ele chegou à cruz. E o motivo que ele instituiu a celebração da ceia, para nunca deixarmos de refletir no sacrifício que ele fez por nós. E que possamos, diante do Senhor, começarmos a trabalhar dizendo: Maranata, vem Senhor. Mas que possamos estar anunciando, a tempo e fora de tempo, a bênção que nós somos, filhos de Deus, e que o amor de Deus se estende por toda a humanidade. Amém? Vamos orar? Ó Pai, obrigado porque enviaste Jesus para se tornar o nosso Salvador. Obrigado porque o sacrifício na cruz do Calvário abriu a oportunidade de todo aquele que crer de se tornar filho teu. Que esta mensagem possa continuar ecoando através das nossas vidas, a vida de nossos amigos que amamos, e que possamos exaltar e glorificar o teu santo nome. É isso que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa continuar proclamando a bênção do Senhor. Compartilhe esse ensinamento com os seus amigos.